Bem-vindo ao Café com a P, nova temporada. Abra sua Bíblia. Eu convido você para pegar a sua Bíblia de papel e ficar pronto aí. Essa temporada está muito especial. Café com a P é uma live devocional para uma vida plena, onde nós tiramos esse tempo juntos para compartilhar da palavra de Deus, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para ele se mover em nossas vidas. Amém? Nessa temporada do Café com a P, eu acordei um dia de manhã, orando, né? No intervalo das lives, eu estava orando e pedindo a Deus um direcionamento. Eu acordei um dia de manhã e o Senhor me trouxe a seguinte frase: abra a sua Bíblia. Queridos, a Bíblia ela não traz apenas orientações práticas de vida. Ela não é, ela é um livro de geografia, de história, de filosofia, de poesia, de música, mas ela é muito mais do que isso. Ela é a palavra de Deus. E se fosse apenas isso, já bastava. Então, além da palavra de Deus estar cheia de poesia, de história, de curiosidades que nos envolvem emocionalmente, que nos envolvem espiritualmente, que nos envolvem intelectualmente. Ela é um livro estratégico. Acima de tudo, ela é a palavra de Deus. E só isso por si só nos completa e nos basta. E nessa temporada, nós vamos passar de maneira panorâmica pelos livros da Bíblia, vendo e passando por uma linha temporal do propósito eterno. Por quê? Porque surge uma pergunta. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Você já se perguntou isso? Muitos começam se perguntando, qual é o propósito da vida? E aí, quando eles conhecem a Deus ou buscam a Deus de uma forma específica, eles começam a se perguntar qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por entender que é bom agradar a Deus, né? Estar alinhado com Deus, estar conectado com o trono de Deus. Mas aí, eu te pergunto, você sabe qual é o propósito de Deus? Você sabia que você só descobre qual o propósito de Deus para a sua vida quando você descobre qual é o propósito de Deus? Abra sua Bíblia nesse momento em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga aí, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vou abrir a minha Bíblia. O texto de Gênesis 1, 26 diz assim: então Deus determinou, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Queridos, o livro do Gênesis, ele é o livro dos princípios, mas hoje eu quero dizer que ele é o livro que traz o fundamento do propósito de Deus para a nossa vida. E antes disso, o livro traz a revelação do propósito de Deus, ponto. É muito interessante porque no humanismo as pessoas querem colocar que o Gênesis conta a história da criação. E eu vou te mostrar daqui a alguns segundos que o livro mostra outra coisa. O livro do Gênesis, ele fala de duas etapas. Existem várias formas da gente dividir o Gênesis e entender qual o propósito eterno de Deus. Por quê? Uma vida que acontece sem alinhamento com o propósito é uma vida com sentimento de um vazio, de perda de tempo. Se você ainda não descobriu qual o propósito de Deus, para você alinhar e descobrir dentro do propósito de Deus qual o propósito dele para a sua vida, você corre o risco de viver uma vida inteira sem propósito. E Deus está disposto a revelar isso
Deus tem desejo de revelar isso. Porque Deus é um Deus que se oculta, Deus é um Deus que Ele deseja que você o busque e se relacione com Ele dessa forma. Ele diz assim: clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então, existe toda uma vida escondida em Deus. E cabe a mim e a você procurá-la, porque Deus deseja se revelar. A Bíblia fala que a glória dos reis é revelar mistérios, e a glória de Deus é ocultá-los. Por quê? Porque Ele quer uma relação real, não só no sentido de verdadeira, mas de realeza comigo e com você. E o livro do Gênesis, o livro dos princípios, ele é o livro do fundamento, onde se estabelece nesse livro a vontade de Deus, o plano de Deus, onde se estabelece aqui a linha do propósito eterno de Deus. Para que eu e você descubramos esse propósito e para que a gente se alinhe a ele, de maneira a entender claramente que Deus quer revelar e quer manifestar o céu na terra. E que Ele, mesmo sendo todo-poderoso, podendo fazer isso sem precisar de nós, Ele decidiu não fazer nada disso sem nós. O Gênesis se divide em duas partes: a parte do pecado e a parte da salvação. Né? Nós podemos ver que essas duas partes desse livro, ela se divide em 4 partes. Ele fala da criação, ele fala da queda, ele fala do juízo de Deus através do dilúvio e através das nações, do surgimento das nações. Tudo isso por quê? Porque Deus, ao criar o homem, Ele cria o homem com um propósito. O propósito dele, Deus, escondido dentro do homem, inserido dentro do homem. O livro de Gênesis tem uma questão muito interessante. Ele conta 10 histórias fundamentais dentro desse livro. E aí, eu e você podemos comparar a nossa vida com a vida de algumas dessas pessoas. A primeira dessas histórias é a história da criação de todas as coisas, que culmina com a criação de Adão. E a forma e o propósito com o qual Deus criou Adão, Ele inseriu nele o propósito eterno dele. Nós vemos que Adão foi o modelo perfeito até a queda. Mesmo ele sendo perfeito, ele não era maduro e ele estava suscetível à queda. Quando nós olhamos para Adão, nós olhamos para um modelo original que que escolheu um caminho de queda. Agora, nele, Deus colocou o propósito. Deus inseriu o fundamento na maneira de relacionar, no propósito de Adão governar. Ali estava o propósito eterno de Deus. Ali surge um problema, mas Deus já tinha a solução para esse problema. Adão, ele habitava num ambiente maravilhoso, mas ele tinha a opção, a escolha de não viver aquela vida. E essa escolha que o tornava livre. A partir do momento que ele decide por essa escolha, ele descobre que ele se desalinhou, se desconectou, interrompeu. O Senhor disse: e esse foi um dia de grande tristeza e dor. Renimai sandequipo. E vocês não precisam viver assim. Estejam conectados, Tekev-Oshai, diretamente no meu trono, assim como foi Adão antes da sua queda. Rabalaba Sudekai. Aleluia. Olha só, gente, surgiu um problema.
surgiu um desejo de independência do propósito, de desconexão. E Deus já tinha uma solução. É interessante, não é verdade? Pense comigo, reflita aqui comigo. Deus criou a solução antes do problema surgir. Quando Adão pecou, a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então a gente entende que quando Adão pecou, a imagem refletida nele, a conexão, o propósito foi interrompido. E essa interrupção faz com que ele comece uma caminhada fora do propósito. Mas sabe o que é maravilhoso? Deus não tem um plano B. Deus, ele já tinha preparado a solução, o antídoto para o pecado. E vale a pena lembrar que pecado é errar o alvo. E o alvo era ser aquilo que Deus tinha programado e colocado nele toda a capacitação para ele ser aquilo que Deus tinha planejado. Neste exato momento, o que Deus faz? Deus não expulsa Adão e a sua esposa do paraíso sem uma solução, sem uma preparação, sem uma lanterna, sem um farol que apontasse um caminho. E aí, qual era a solução? Deus sacrifica um animal e veste Adão e Eva com as peles deste animal. A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Essa atitude de Deus foi só a manifestação física de algo que ele já tinha realizado antes que o pecado acontecesse. O próprio Deus, na eternidade passada, sacrifica o Filho para que, quando o homem pecasse, o antídoto se manifestasse. O homem não sai do Éden sem um rumo, sem uma direção, ele sai com uma promessa. A promessa era: do seu ventre, Eva, nascerá um homem que pisará a cabeça da serpente. E o meu propósito vai continuar correndo o curso da história. Agora vocês estão desalinhados com este propósito e vocês vão ter que redescobrir a maneira de se reconectar comigo. E aí as consequências dessa decisão errada são drásticas, porque elas trazem a realização das coisas na força do braço, e isso está enraigado em mim e em você todos os dias. Todos os dias, quando nós lidamos com os nossos problemas, nós temos a tendência de medi-los com a capacidade do nosso braço, em primeiro lugar, não é verdade? Quando você olha uma situação, você fala, não vai dar. Por quê? Porque você está medindo com a força do seu braço, com a sua capacitação humana. E isso ainda é intoxicação da árvore do certo e do errado, do conhecimento do bem e do mal. E eu quero te falar algo muito importante aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando a gente fala de árvore de conhecimento de bem e do mal, muita gente cai numa situação que é, então não existe certo e errado e cai para o relativismo. Não tem nada a ver. Certo, errado é errado e essas coisas não mudam. A única diferença é o seguinte: você querer viver e fazer o certo só porque você sabe que aquilo é certo, você tem a tendência de viver aquilo na sua própria força. E aí você corre sérios riscos de viver uma vida religiosa, achando que a Bíblia é um livro de regras e que você simplesmente tem que estudá-lo e obedecê-lo para descobrir todas essas regras para você não errar. Quando, na verdade, o certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado. Só que Deus não quer que você viva isso dessa maneira. Ele quer que você cumpra a vontade de Deus, o propósito de Deus, e faça o que é bom, faça o que é certo, não pela força do seu braço, mas pela capacitação de Deus na sua vida através das suas fraquezas. Quando eu falo isso,
vem logo na mente de algumas pessoas o outro sentimento, né? Uma outra atitude, já que eu não consigo mesmo, então eu vou liberar geral, né? E aí a pessoa vai para outra extremidade, aonde ela foge completamente, mais uma vez, do propósito de Deus. Queridos, o inimigo da sua alma e da minha alma não quer que a gente deixe de frequentar a igreja. Ele não quer que a gente deixe de cantar hinos. Ele não quer nem que a gente deixe de ler a Bíblia e de pregar. Acorda. O inimigo quer que a gente continue fazendo essas coisas, mas sem a manifestação do amado Espírito Santo. Sabe, nós vemos aqui no Gênesis que o livro não é um livro da história da humanidade, mas é a história da redenção da humanidade. Por quê? Porque o livro já começa mostrando que quando surge um problema, Deus já tinha uma resposta redentora para este problema. E durante todo o livro nós vamos ver as histórias, a partir de Adão, de pessoas as quais estavam ali provando, acertando e errando para alinhar a sua vida neste propósito. Nós vemos a vida de Caim e de Abel, os dois irmãos, né, filhos de Adão e Eva. Adão e Eva expulsos do paraíso com as consequências das suas próprias escolhas, o que eles começam a viver? Eles começam a viver a perda de autoridade, a perda de valores. Eles começam a viver sofrimentos excessivos, onde o erro deles começa a afetar toda a natureza. Caim, com certeza aprendeu com Adão como ele deveria agir para se reaproximar de Deus e realinhar a sua vida com o propósito eterno. Tanto ele quanto o seu irmão Abel vão oferecer uma oferta para Deus. Um decide fazer de uma maneira e o outro de outra. Da onde veio essa orientação? Do exemplo do pai, que viu Deus sacrificar um animal inocente para vesti-lo. Então, eles entendem que a maneira de reaproximação de Deus era através de um sacrifício de uma oferta. E de tudo que isso desencadearia na vida deles, certo? E o que isso simbolizava e para onde isso apontaria. Agora, Caim, ele traz o quê? A oferta de Caim não foi aceita porque ela não era boa, ou porque ela não era dada de coração, ou porque não era as primícias. Né? Não, gente, porque ela não cumpria pré-requisitos do modelo estabelecido. Existe um modelo estabelecido pelo céu para a gente se relacionar com o céu. Ele obedece esse modelo de maneira que ele é aceito. Hoje nós vivemos numa sociedade onde é muito complicado se falar algumas coisas que eu vou falar aqui. Vivemos numa sociedade que a gente não pode dizer assim, eu não aceito isso ou aquilo, eu não aceito, não concordo com tal atitude, com tal comportamento. Então você não me ama, então você não ama o ser humano. Não. Amar é uma coisa, concordar é outra. Amigos podem discordar entre si. Pessoas que se respeitam podem discordar entre si e manterem um respeito. Então entenda uma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não existe amor maior do que este. Agora, Deus não tem prazer em todo mundo, Deus não aceita todo e qualquer tipo de comportamento, nem tampouco todo e qualquer tipo de oferta ou de entrega. Existe um modelo estabelecido, um padrão estabelecido pelo céu. E não vai ser na força do seu braço, na força da sua vontade, que você vai conseguir cumprir isso. Senão, Deus teria aceito a oferta de Caim. Porque a oferta de Caim foi o melhor do fruto da terra.
Só que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Quando Caim vai lá e traz o melhor do fruto da terra sem obedecer o princípio estabelecido por Deus em Adão, ele está dizendo, meu braço é forte, eu sou muito bom, olha aqui o que eu fiz, a terra que o Senhor amaldiçoou. E Deus não aceitou a oferta dele, porque ele falou, não é assim. Ao contrário da oferta de Abel, que seguia um protocolo, as bases do protocolo celestial. O inocente morrendo pelo culpado. O culpado que não teria como pagar essa dívida, oferecendo algo que Deus providenciou, para que ele mesmo se aproximasse de Deus, e o próprio Deus quitar essa dívida. Então, existia um padrão, e aí Deus fala para Caim, por que o seu semblante caiu? Por que você está com essa cara? Se bem fizeres, não serás aceito. E hoje? Hoje é isso aí. Agora, quando a gente fala, se você fizer direito, eu não estou dizendo que você tem que seguir um padrão de regras, mas você tem que seguir um padrão de entrega, de submissão ao Pai, de amor por amor. Se fala muito do amor de Deus, e não existe um amor igual ao amor de Deus. Agora, a minha pergunta é, o quanto você ama Deus? Você ama Deus quando você tem consciência do quanto você errou e do quanto Ele te perdoou, quando eu e você não éramos dignos. E aí, quem ama, obedece. Bom, nós vemos então Caim como exemplo da força desobediente do braço, que tinha um modelo certo e decidiu viver o errado. Nós vemos a terceira história, a história de Abel, o obediente, aquele que poderia ter feito errado e decidiu fazer certo. O poder de decisão e de escolha está nas suas mãos. Deus transferiu responsabilidade para você, autoridade para você. Choralabás, kevohominegitai. Não transfira para os outros autoridade e liberdade que eu vos confiei. Namahando kiporabás. Porque é essa autoridade que eu vou cobrar o exercício no dia do nosso encontro, diz o Senhor. Gente, nós vemos então a quarta história do Gênesis, nós vemos a história de Enoque, íntimo de Deus. Sabe o que eu penso? A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O que é andar com alguém? Você tem um melhor amigo? Lembra dos seus melhores amigos, né? Eu tenho amigos, eu tenho melhores amigos, eu tenho amigos de adolescência que a gente andava junto. As pessoas sabiam que se me encontrassem, encontrariam eles e vice-versa. Porque o que a gente ia fazer, a gente fazia junto. Andar junto é isso, é tudo que você vai fazer, você pensa no seu amigo, você liga para sua amiga. Oi, tudo bom? Olha só, eu estou em tal lugar, vamos junto? Você quer a companhia daquela pessoa. Você vive a expectativa do que aquela pessoa vai achar de determinada coisa, vai te contar sobre determinado assunto, o que ela vai trazer de novidade, e essa pessoa também tem prazer na sua companhia, e ela te liga, vocês se ligam. Hoje, na era do WhatsApp, né? A gente manda meme, a gente que é brasileiro, a gente adora piada, né? E tudo pra gente vira um meio de superação através de uma piada. Então, com certeza você e eu temos grupos e amigos, muitas vezes até não cristãos, mas saudáveis, que a gente manda, sabe, algo engraçado, porque a gente quer que aquela pessoa sinta o que a gente está sentindo quando a gente recebe aquela coisa engraçada, que às vezes só fala com a nossa geração. Eu imagino todo dia Enoque lá fazendo seu cafezinho, né? E Deus vindo. Oi, Enoque, tô chegando, tudo bem? Tudo bom? Senta aí, Deus. Vamos conversar, Deus. Todo dia, todo dia. Mas chegou um dia que Enoque falou, Deus, vou passar um café pra gente. E Deus fala para Enoque, não, Enoque, hoje você vai tomar café comigo. Hoje você vai para minha casa. E aí, Enoque é tomado por Deus, já não foi mais achado. O quanto você, na busca pela descoberta do propósito de Deus, e consequentemente do propósito de Deus para a sua vida, você tem desenvolvido amizade com Deus, intimidade com Deus. A Bíblia fala de outro homem na história do Gênesis, que é Noé, homem bom e justo. Deus não encontrou ninguém justo na época de Noé, a não ser ele.
uma época que Jesus comparou com a nossa. Jesus disse que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé, que as pessoas viveriam desapercebidas dos sinais do fim, da manifestação, da transformação completa do ser humano através do arrebatamento, do encontro com Jesus nas nuvens, para ingressar num novo propósito. Mas as pessoas estariam como se nada tivesse acontecendo. Hoje não é assim. Hoje as pessoas continuam com o mesmo sentimento no coração. Elas estão esperando acabar esse tumulto que está rolando no planeta para que tudo volte como antes. E eu quero te dizer uma coisa, se você ainda está assim, você ainda não entendeu nada. Eu não quero que você fique pessimista ou achando que só falo do caos ou a coisa vai de mal a pior. Não, eu quero que você perceba o que eu estou te dizendo com todas as palavras. Se você vinha vivendo de um jeito e não aprendeu nesses 2 últimos anos, com toda a transformação que está acontecendo no planeta e está querendo que tudo volte ao normal como antes, você não entendeu o motivo pelo qual nós estamos enfrentando esses desafios no planeta. Deus tem algo além. E tudo isso é para você conhecer o propósito eterno. E nós estamos aqui na linha do Gênesis, vendo homens e mulheres que caminharam em busca da manifestação desse propósito. Noé pregou durante muito tempo, anunciando as coisas, e ninguém deu crédito, a não ser a família dele. Eu ouvi muitas vezes as pessoas dizendo o seguinte: eu quero ser como Noé, pelo menos ganhar a minha família para Jesus. Eu também, mas eu quero, sabe o quê? Que a minha família seja como a família de Noé, que dê crédito à minha pregação. É muito fácil a gente colocar a responsabilidade em Noé e se esquecer que a família de Noé era adulta e livre para decidir o contrário, e decidiu dar crédito àquela pessoa mais íntima. Muitas vezes você não respeita a manifestação do propósito de Deus através da vida de alguém só porque essa pessoa é muito íntima sua. E aí você menospreza, você desfavorece, desvaloriza a pessoa que está perto de você. Por quê? Porque você ainda está com aquela mentalidade tacanha, arcaica, de achar que o que é melhor vem de fora. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais desconhecido, mais é usado por Deus. Usado por Deus é aquela pessoa que você conhece todas as lutas, os problemas, as dificuldades dessa pessoa, e você vê essa pessoa continuar a buscar o Senhor, continuar buscando a Deus e vivendo de acordo com o propósito de Deus. Porque entendeu, se alinhou e está cada vez mais se alinhando de capacitação em capacitação. Noé decidiu se manter fiel. Ganhou sua família, mas a família de Noé decidiu dar ouvidos ao seu pai. Uma vez eu perguntei para um amigo meu, que é pastor, queridão, rapaz, você está orando aí para Deus trazer um homem de Deus para suas filhas? Ele falou: rapaz, eu estou orando para minhas filhas ser mulher de Deus para a vida de um homem de Deus. É isso, gente. Muitas vezes você é cobrado num posicionamento que você já tem, mas e a sua família? Ela está disposta a ter esse posicionamento? É uma escolha delas. A família de Noé escolheu isso. Vem o juízo de Deus. Esse Deus de amor é um Deus de juízo, hein? O Deus do Antigo Testamento não se converteu no Novo, não. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. O Deus de amor do Novo é o Deus do amor do Velho. O Deus de juízo do Antigo Testamento é o mesmo Deus de juízo no Novo Testamento. Porque a Bíblia é uma só. Nós vemos então que após esse juízo de Deus, começa a história de Abraão, o pai da fé, um homem chamado para sair de um lugar e ir em direção à manifestação do propósito de Deus. Muitas vezes, para você descobrir o propósito de Deus e dentro desse propósito, descobrir o propósito de Deus para a sua vida, você precisa se movimentar, sabe? E às vezes esse movimento é para fora do seu seio familiar. Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que ele mostrou. Eu não entendo, muita gente hoje parece que perdeu totalmente o senso missional. Sim, eu posso falar de Cristo, eu cresci cantando isso. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo pro companheirinho. É lógico que eu posso e devo falar de Cristo com a minha vida e com palavras para o meu vizinho, para a pessoa com quem eu convivo, mas isso não muda o fato que Deus tirou pessoas de um lugar e envia para outros. E muitas vezes esse envio é em primeiro lugar para que se possa manifestar o propósito na vida dessa pessoa, retirando ele de
de um círculo familiar para viver a experiência de uma forma que ele não conseguiria viver dentro do seu círculo familiar. E olha como Jesus é muito forte, hein? Aqueles que estão ainda com milindre. Eu vou te dizer, Jesus fala assim, ó, quem não deixar pai, mãe, filhos, bens, por amor de mim, não é digno de mim. E aí? Nós vemos Abraão saindo do meio da sua parentela, levando Ló, seu sobrinho, e tendo problemas com isso, caminhando por toda a terra, tomando posse dela, porque no final das contas ele descobriria que Deus tinha um plano naquilo ali. Mas por quê? Porque, na verdade, o que Deus estava manifestando ali era um desejo de que um povo fosse constituído na face da terra. E isso está intimamente ligado com o propósito eterno de Deus, a manifestação de um povo. Queridos, junto com a história de Abraão, tem a 7ª história do Gênesis, que é a história de Melquisedeque. Melquisedeque é um mistério maravilhoso. Melquisedeque, ele é esse símbolo do sacerdote real. E é a prova de que antes de Deus se manifestar a Abraão, para através de Abraão criar uma nação para si, e essa nação servir de testemunho para todos os povos, Deus se revela a todos os reis da terra. Melquisedeque é a prova disso. Esse pai da fé vai procurar em Melquisedeque um mentor para que o ajudasse no alinhamento do seu propósito com Deus, no seu propósito de vida. Aqui nos traz um outro ponto importante, que é quem você tem procurado como voz profética, voz apostólica, voz pastoral, voz de ensinamento na sua vida. Porque pode ser que a voz que você está procurando não vai te conduzir ao propósito de Deus. Pode ser que a voz que você está ouvindo hoje te conduz até uma parte do caminho. Isso não tem problema, porque Deus vai colocar outras pessoas nessa trajetória. E aí, nós vemos em Melquisedeque a figura do mentor ideal, rei e sacerdote de Salém, modelo de alguém alinhado com o propósito eterno, ao ponto de ser comparado com Cristo. Abraão encontra Melquisedeque e recebe dele vinho e pão, símbolos que viriam a ser da santa ceia do Senhor, da comunhão, do sustento e da alegria do Espírito. Recebe isso em resposta do que ele entregou, seu dízimo, voto feito com Deus. Nada obrigatório, porque Moisés só viria depois, a gente vai falar amanhã dele. Mas aqui nós estamos falando de algo maravilhoso, de um propósito entre Abraão e Deus, conectando a economia com o plano eterno de Deus. É hora de você acordar. Nós estamos prestes a viver o arrebatamento da noiva de Cristo na face da terra, e tem gente que está achando que o evangelho é uma coisinha fechadinha, limitadinha, presinha. A igreja foi chamada para conquistar todas as esferas da sociedade. Não para si, mas para servir até aqueles que não creem, aqueles que não amam o Senhor, para servir com equidade. Ah, mas Jesus vai voltar, por que nós vamos então conquistar? Deus me respondeu isso esses dias, sabia? Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que está vivendo o evangelho que eu não consigo entender. Eles arrancaram o arrependimento, eles arrancaram a tribulação, arrancaram o arrebatamento, arrancaram tudo, eles arrancaram tudo. E aí quando você lê a história do profeta Jeremias, nessa temporada a gente vai falar dele, Jeremias sabia que Jerusalém seria invadida e conquistada. E mesmo assim Deus fala para ele, compra um terreno. Por que eu vou comprar um terreno em um lugar que eu sei que vai ser invadido? Por quê? Porque você toma autoridade. E quando aquele lugar foi resgatado de volta, aquele lugar é seu. Melquisedeque é esse modelo de voz apostólica e profética. Ele é esse modelo de mentor, de condutor, de alinhamento de propósito. Abraão vai encontrá-lo para ser discipulado por ele. Quem é a voz que você reconhece e que vai te conduzir para o propósito eterno de Deus? Depois nós vemos aqui o caso de Isaac, a 8ª história do Gênesis. Isaac é o símbolo de Cristo. Isaac é o filho da promessa. Abraão viveu o momento da força do braço, sendo pai de Ismael. E 14 anos depois,
ele entende e se alinha com o propósito e o milagre acontece. Se torna pai de Isaac, e quando Deus chama ele para sacrificar Isaac sobre um monte, nós vemos ali toda a tipificação de Cristo em Isaac. O símbolo do Messias, que sobe no monte com a lenha nas costas, símbolo da cruz. Ele diz: Pai, nós temos aqui a lenha e temos o fogo, símbolo do Espírito Santo. Temos a faca, símbolo do sacrifício. Onde está o sacrifício? Ele entendia que existia um fator de alinhamento para a manifestação do propósito eterno. Nós vemos a história de Jacó, e o livro do Gênesis termina com a história, de José, e a história de José, o rei dos sonhos, é o contraste, é a história dos contrastes e das sensações. Ontem eu conversava com a minha filha e eu escrevi algo para ela. Eu disse: minha filha, como a vida toma rumos inimagináveis. A gente olha para determinadas situações de pessoas e de repente você vê aquela pessoa tomando um destino, um rumo inimaginável. A vida de José pareceu tomar esse rumo inimaginável. O filho querido do seu pai, o filho culto, o filho com a vestimenta colorida, simbolizando o céu, as estrelas e as promessas de Deus para a vida dele. A verdadeira promessa eterna. Vendido pelos seus irmãos, lançado num poço, vendido como escravo. Na casa de Potifar começa a prosperar, é lançado numa masmorra. De lá ele sai para o palácio. É a história dos contrastes e das sensações. Sensação de desvalorização de objeto vendável, sensação de abandono, de perdas. Quantas vezes você já se sentiu assim diante das transformações da vida, das adversidades da vida? Mas José é o símbolo de alguém que sabe prosperar e que onde coloca a sua mão, tudo flui, porque ele entendia o meio de conexão com aquilo que Deus tinha para o seu propósito de vida. E você, já pensou quanto custa não descobrir o plano eterno? Viver uma vida sem estar alinhado com o propósito eterno é perder o seu tempo precioso na face da terra. Quando a Bíblia nos fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, ninguém está falando de números matemáticos. Nós estamos falando de você saber contar de acordo com a manifestação desse propósito. Quanto vai custar para você não acessar a vida oculta em Deus e se alinhar completamente aos propósitos de Deus? Quanto vai custar para você continuar caminhando na força do seu braço, sem entender literalmente como manifestar o céu na terra? Eu quero orar por você nesse momento. Abra o seu coração. Não desperdice as oportunidades que estão diante de você através das crises que se apresentam. Pai, em nome de Jesus, te apresento a vida de cada um dos meus irmãos e principalmente líderes que estão aqui, Pai. Vem ao nosso encontro, abrindo o nosso entendimento mais e mais. Vem arrancando cascas e escamas de religiosidade dos nossos olhos. Porque a tendência muitas vezes é entrarmos nos pilotos automáticos da religiosidade e deixarmos de operar entre céu e terra com a eficácia que manifesta a tua vontade. E assim descobrirmos dentro do teu propósito, o teu propósito de vida para as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Eu quero terminar essa live te dizendo algumas coisas. Primeiro, se você quer descobrir mais sobre isso, no link da minha bio tem ali uma opção para você se inscrever nas próximas turmas do curso Manual da Felicidade, onde nós ensinamos sobre uma coisa chamada Ministério Sacerdotal, que é o meio pelo qual você vai não só se aprofundar na descoberta do propósito eterno, mas na manifestação desse propósito na sua própria vida. Hoje está disponível só uma lista de inscrição para a próxima turma. Você entra ali e se inscreve. O Manual da Felicidade tem mais de 14 anos e ele é a resposta de Deus para questões como esta que eu levantei hoje. Amém? E para aqueles que desejam semear na nossa vida ministerial, o nosso Pix está aqui. Muitas pessoas pedem, né? Qual é o nosso Pix? É o meu e-mail, rafaelmedeiros@gmail.com. Eu também quero agradecer todos aqueles que têm semeado e mantido nossa vida ministerial com projetos como essas lives e outros que estão acontecendo. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Deus os abençoe. Tchau, tchau.